Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada família, reinando em cada coração, em cada lar. Hoje um dia especial, um bom dia todo especial para todos os pais da face da terra, em especial para os pais da Igreja Batista Sinai de Almadina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o nosso Deus supra em glória, em Cristo Jesus, todas as vossas necessidades. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar e conceda a você, Pai, sabedoria dos altos céus. Que Deus abençoe realmente a vida de cada um de vocês, que vocês administrem o lar de vocês na presença do Senhor. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Ser pai é um privilégio dado por Deus, né? O privilégio de saber que você tem alguém para herdar, né? O que é seu, o que Deus te deu. A Bíblia nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor. É uma herança que Deus nos deu, né? É herança de Deus. Então, parabéns, é um privilégio ser pai, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e conceda a cada um sabedoria. Um parabéns todo especial para o nosso gatinho, o pastor Robson, que é papai, né? Um pai maravilhoso, consciente, responsável, um pai dedicado e amoroso, não só para com as filhas, amoroso para com a família, né? Que Deus te abençoe, papai. Um beijinho todo especial para cada um de vocês, pais, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós vamos orar nesse instante, nós vamos orar a Deus e eu convido a você para nos acompanhar em oração ao Senhor, intercedendo a Deus pela vida de cada pai, pela vida de cada família da nossa comunidade. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai Celeste, hoje é um dia especial em que se comemora o Dia dos Pais. Nós somos gratos a Ti por cada pai, ó Deus, da Igreja Batista Sinai de Almadina, por cada pai da cidade de Almadina, por cada pai da face da terra. E nós te pedimos nesse instante, ó Pai amado, que tu derrames, ó Deus, sobre a vida de cada um deles, a unção, Senhor, do teu Espírito Santo, poder, ó Pai, dos altos céus. Conceda, ó Deus, a cada um sabedoria, estabilidade emocional, ó Deus, para estarem, ó Deus, administrando os seus lares, ó Senhor, no momento em que nós estamos vivendo agora. Pai amado, nós te pedimos em especial que tu sondes, ó Pai, os corações de cada pai e que atenda, ó Deus, as suas necessidades, sejam elas financeiras, espirituais, sejam elas emocionais, psíquicas, ó Pai. Entra, ó Deus, com providência no coração de cada pai, no coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Sonda, ó Deus, os corações, vê quais são as suas necessidades, ó Senhor, e supre, ó Pai, todas elas de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada também, Deus, pelo privilégio que estamos aqui mais uma vez, de estarmos estudando da Tua Palavra e sendo um instrumento, Senhor, nas Tuas santas mãos. Usa, meu Pai, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos aprender e apreender cada vez mais a Tua Palavra. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Mais uma vez, bom dia, né? A cada um de vocês. Que Deus nos conceda uma semana maravilhosa. Domingo, primeiro dia da semana. Que Deus nos conceda assim uma semana na sua presença, repleta das bênçãos do Deus Altíssimo. Nós estamos na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está participando dela. Que bom que você, juntamente conosco, busca aprender da Palavra de Deus.
E hoje nós estamos terminando, né, a revista Compromisso, segunda série. Nós vamos entrar na terceira série semana que vem. E nós estávamos falando das cartas paulinas, né? Nós estudamos as cartas paulinas até Colossenses. E hoje nós vamos terminar a carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, Paulo, queridos, ele começa a falar, né? Paulo agora, depois de já ter resolvido a controvérsia do assunto que foi tratado nos capítulos anteriores, que diz respeito ao gnosticismo, adentrando a igreja. Paulo, ele começa agora a falar sobre o resultado da sua mensagem relativa ao ofício e à obra de Cristo. Então ele reitera aqui no capítulo 3, no capítulo 4, ele reitera que a fonte da verdadeira ética, ela é exclusiva de Cristo. E ele reitera a importância de estarmos em sintonia com Cristo, em sintonia com Deus. Qual o título da nossa lição? Buscai as coisas que são de Deus. Buscai as coisas que são de Deus. Quais os objetivos de estarmos estudando as cartas paulinas, capítulo 3 e 4 de Colossenses? Saber o que? Compreender a importância de colocar seu pensamento e interesse nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, né? Nas coisas que são do alto, buscar as coisas de Deus, buscarmos nos encher da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, e o fazer assumir um compromisso da busca constante de Deus, da busca diária de Deus, da busca constante em nossas vidas de estarmos na presença do Senhor. Qual é o nosso texto áureo? Filipenses 3:10, que diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo, querido, ele exorta aos colossenses como vencer a batalha travada no campo da batalha da mente, e que nós devemos ocupar nossa mente com as coisas que são do alto. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, principalmente, estamos travando uma batalha mental, psicológica muito grande. E Paulo, ele dá a dica aqui de como vencermos essas batalhas, as batalhas da mente, as batalhas do psíquico. E ele diz: olha, já que vocês morreram para o mundo, vocês morreram para o mundo e nasceram para Deus, ou seja, vocês foram ressuscitados com Cristo Jesus. Então busquem, queridos, as coisas que são de cima, as coisas espirituais. Mais à frente ele diz: olha, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas boas, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Olha, se há algum louvor, se há alguma coisa boa, é isso que deve ocupar a nossa mente. É isso que deve estar ocupando os nossos pensamentos. Porque ele diz, ainda continua aqui, porque Cristo está o quê? Assentado à direita de Deus. Nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. Então buscai as coisas de Deus por meio de quê? Da santidade. Colossenses 3:5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Nós falamos ontem que a idolatria é tudo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Tudo que nós exaltamos, que nós adoramos, né? Muitas vezes as pessoas confundem idolatria só para ídolos, só para ídolos feitos por mãos humanas, né? Como a Bíblia diz. Mas a Bíblia fala que tudo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas é algo que nós idolatramos. Muitas vezes nós idolatramos até um banheiro da nossa casa. Idolatramos um carro, né? E aqui a Bíblia nos fala o seguinte: Paulo em Colossenses, aos Colossenses 3:5, ele diz: mortifiquem as coisas da carne, mortifiquem as obras da carne. Vocês estão mortos e estão sobre a terra. Nós somos cidadãos dos céus, morando aqui na terra. Então nós precisamos ter cuidado.
Então, Paulo enfatiza a santidade de coração e de vida como fruto da relação do crente com Cristo. Ele não está preocupado com uma santidade cerimonial, com uma santidade ritualística, mas sim com uma santidade moral, uma santidade de vida, uma santidade que provém de um relacionamento íntimo com Deus. Então, o alerta que fica para nós: Deus, ele é santo e não se agrada destas coisas e não quer ver seus filhos praticando atos contrários ao seu caráter, e pelo fruto do seu espírito está impregnado em nós, né? Então Deus, o alerta que Paulo deixa pra gente aqui: Deus, ele é santo. Deus não se agrada das obras da carne. E aí Paulo vai elencando: olha, deixem de lado a fornicação, deixem de lado a prostituição, deixem de lado a avareza, deixem de lado as concupiscências, os desejos carnais e busquem coisas espirituais, busquem estar em sintonia com Deus, busquem a frutificação através do Espírito Santo, porque Deus, ele é santo e Deus requer de nós que sejamos santos. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Deus requer de nós santidade. E não que venhamos a praticar atos que são contrários ao caráter de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está impregnado em nossas vidas. Então, buscai as coisas de Deus através da santidade. Esse é o tópico que nós estamos estudando. E vamos fazer uma avaliação pessoal agora? Queria que você fizesse agora uma reflexão, olhasse para dentro de você e dissesse o seguinte: minha vida de santidade, sim ou não? Às vezes, na minha vida de santidade, está expressa no meu falar? A minha vida de santidade, as pessoas podem ver o caráter santo de Deus na minha vida através do meu falar? Sim ou não? Ou às vezes, o que é que a nossa boca está falando? Quando nós estamos com os nossos amigos, quando nós estamos com a nossa família, quando nós estamos conversando com outras pessoas, as pessoas podem ver a santidade através do meu falar. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, cheio das coisas de Deus, nós vamos falar coisas boas. Mas se o nosso coração está cheio de coisas pecaminosas, é isso também que sairá dos nossos lábios. Então aqui a outra pergunta que eu queria que você parasse e analisasse é: vivo a santidade mesmo em um ambiente onde há sinais de impureza? Pense um pouquinho aí. Você vive a santidade, essa santidade de Deus, mesmo em ambientes onde há sinais de impureza? Sim, não, às vezes, ou às vezes eu consigo manter meu padrão de santidade, mas às vezes eu acabo, me enveredando por caminhos tortuosos. A Bíblia diz que nós devemos, que bem-aventurado é o homem que não se assenta nos caminhos dos escarnecedores, que não senta na mesa dos escarnecedores, nem se assenta, nem se detém no caminho, dos escarnecedores. Então, não se detém no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e é nessa lei que medita de dia e de noite. Então, a nossa vida de santidade deve ser uma vida de santidade diária, em todo e qualquer ambiente. Mas se nós adentrarmos um ambiente, nós percebemos que esse ambiente, ele não condiz com a nossa vida de santidade, o próprio Espírito Santo de Deus irá nos incomodar para sairmos dali. Porque Deus, ele fica incomodado, o Espírito Santo de Deus se incomoda. Então, como é que está a sua vida de santidade diante de Deus? Buscai as coisas de Deus na prática do amor fraternal, do amor entre irmãos, do amor fraterno.
do amor de irmãos. Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. O perdão, queridos, é necessário, porque poderia ter surgido ali no seio da igreja um rancor por parte das disputas que estavam ocorrendo ali. Lembra que nós falamos no capítulo 1 e 2 de Colossenses, a questão do gnosticismo, do porquê da reunião de Paulo e o pastor da igreja Epáfras. E aí, alguns irmãos podem ter se ofendido, se sentirem ofendidos. Ó, foi lá contar para Paulo como a gente estava, foi lá. Então, aí Paulo chega para a igreja e diz assim: queridos, suportem uns aos outros, perdoem. Olha, se há algum rancor, se há alguma coisa que você se magoou e aquilo ficou no seu coração, perdoe. E o perdão não faz bem só para quem você perdoa. O perdão principalmente faz bem para você, para o seu emocional e para a sua relação com Deus. A nossa relação vertical com Deus, precisa estar em sintonia. Mas também a nossa relação precisa estar em sintonia com o nosso próximo. Então, como vivemos com Deus, assim nós devemos viver com o nosso próximo. A Bíblia nos diz que você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar ao seu irmão a quem você vê. Se você não consegue amar o seu irmão que está ao seu lado, que está na igreja com você, que é o seu vizinho, que é o seu irmão que está na sua casa, que é seu pai, que é sua mãe, que é sua tia, que é sua irmã de igreja ou do trabalho, se você não consegue amar essa pessoa a quem você vê todos os dias, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Então a nossa relação vertical com Deus reflete na nossa relação na horizontal com os nossos irmãos. E é isso que Paulo está dizendo aqui à igreja em Colossos, né? Tenham amor fraterno, amem seus irmãos. Ao buscar as coisas de Deus, estamos necessariamente comprometidos com o nosso próximo, E aí vem a pergunta: qual foi a última vez que você ajudou um próximo? Não só ajudar de alimentar, de dar um pão, dar um leite, dar uma água. Não é só isso não, mas ajudar mesmo quando o seu amigo estava necessitado, quando o seu inimigo também estava necessitado, porque a Bíblia nos diz que o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado, né? A gente vai ver lá na parábola do samaritano. Eram inimigos, religiosamente falando, mas o próximo daquele homem foi o bom samaritano, né? Como diz a parábola, com a parábola intitulada. Então, como foi essa experiência de você ajudar a quem estava precisando? Você já tem quanto tempo, qual foi a última vez que você fez isso? E como foi essa experiência? Como você se sentiu? Tenho certeza que você se sentiu muito bem, porque é muito, muito bom nós ajudarmos a quem está precisando. O interessante é que a pessoa mais abençoada somos nós, né? Somos nós. Buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Avaliação pessoal, aqui é uma avaliação que você vai fazer da sua vida, né? Do buscar a Deus, esse buscar diário de Deus nas coisas, no amor fraternal. Na minha vida de relacionamentos, na sua vida de relacionamentos, você vai dizer agora sim ou não, ou às vezes. Na sua vida de relacionamentos, você tem cultivado virtudes no tratamento com terceiros, como benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha, no seu relacionamento com o próximo, no seu relacionamento com o outro, com terceiros, como está o amor? Como está a benignidade?
Como está a sua humildade no tratar o próximo? Ou você é soberbo, cheio de si, orgulhoso, avarento, né? Como está a sua mansidão? Pavio curto? Ou você tem tratado o próximo com mansidão? Como está a sua longanimidade? Que é longânimo, tardio ao irar-se. Você demora para se irar. Ou você, por qualquer coisa, já solta aí, já pega fogo. Você tem tido paciência com os outros? Sim ou não? Ou às vezes eu tenho paciência, às vezes não aguento, né? Você tem perdoado? Você tem perdoado? Sim, não ou às vezes? Às vezes quando lhe é conveniente? Às vezes quando você acha que aquela pessoa é digna de perdão? Ou você tem perdoado? A Bíblia nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros como Cristo, como Deus nos perdoou, né? Deus nos perdoou e nós devemos perdoar o nosso semelhante. Como nós falamos, o perdão não faz bem à pessoa que foi perdoada, mas a nós que liberamos o perdão. Buscar as coisas de Deus com habitação abundantemente da palavra de Deus em nós. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra aqui, habite, queridos, não significa uma visita. Não está, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo assim, que de vez em quando, a sabedoria visite a sua vida. Não. Ele diz o seguinte, olha, que habite abundantemente toda a sabedoria. Que sabedoria humana? Não. Sabedoria que vem dos altos céus, ensinando e admoestando uns aos outros, né? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. A palavra habite significa literalmente faça morada, que viva em sua vida, mente e coração. O crente tem que conhecer a palavra de tal forma que esta palavra permaneça gravada na mente e no coração. E que essa palavra governe todas as nossas ações. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, para discutir, a palavra é para ser acolhida integralmente e não em parte. Não a parte que me interessa, não a parte que cai bem para mim, dentro da minha vida, mas de forma integral. A palavra não é para ser manipulada conforme nosso interesse e conveniência ou circunstância, mas a palavra de Deus, ela precisa fazer morada em nossas vidas, em nossos corações e governar as nossas vidas, né? Deus precisa reinar em nós. E esse reinar significa isso, dominar as nossas ações, governar as nossas ações. Então, buscar as coisas de Deus com habitação abundante na palavra de Deus. Vamos lá, avaliação pessoal? Na sua vida devocional. Na sua vida devocional, você vai dizer sim ou não e às vezes. Queria que você parasse agora e fizesse essa reflexão. Na sua vida devocional, você lê a Bíblia diariamente? Sim? Não? Às vezes? Você aproveita as férias e os feriados para ler mais da palavra de Deus? Pense um pouquinho aí. Devido a algum imprevisto, você falha um dia na leitura da palavra de Deus e recomeça o mais rápido possível? Sim? Não? Ou às vezes? Você faz a palavra de Deus,
uma constante na sua vida, diariamente você lê a palavra de Deus? Se você respondeu sim para a primeira pergunta. Mas a terceira pergunta diz: devido a algum imprevisto, né, alguma coisa que aconteceu, você não fez naquele dia a leitura da palavra de Deus. Você recomeça o mais rápido possível ou você deixa para lá? E aí? Sim, não ou talvez, ou às vezes, né? Buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Nós vamos, aqui está escrito em Colossenses 4:2, né? Que diz assim: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. Paulo enfatiza que o crente deve desenvolver uma vida de oração, em ação de graça, sendo grato a Deus por tudo que Ele fez por nós. E isso serve também para manter firmes na fé. Isso serve também, queridos, para nos mantermos firmes na fé. Então precisamos sempre agradecer a Deus. Quando Paulo diz assim, em ações de graças, ele está dizendo rendendo graças, dando graças a Deus por tudo, né? Como Paulo fez ali, ó, você está abatido, né? Você está tendo fome, você está tendo abundância, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus, Paulo, qual a segurança de Paulo? Da onde vinha essa estabilidade emocional de Paulo, que mesmo preso se preocupava com o próximo e tinha contentamento em si? E tinha contentamento das circunstâncias. Da onde vinha essa alegria de Paulo em meio às dificuldades, em meio às tempestades? Vinha da sintonia de Paulo com Deus. Vinha do espírito de gratidão que Paulo tinha a Deus em todas as coisas. Precisamos ser gratos a Deus em todas as coisas e por toda e qualquer circunstâncias. E não podemos, queridos, deixar de orar. Não podemos deixar de orar. Isso nos faz nos mantermos mais firmes na fé. Então aqui nós vamos ouvir agora o autor que pede um voluntário para narrar a experiência de uma história sobre uma circunstância desanimadora por meio que ele teve uma vitória por meio da perseverança na oração, né? Uma experiência vitoriosa. Uma experiência vitoriosa de uma circunstância desanimadora. Mas essa vitória veio por meio da oração. E aí nós solicitamos, nós pedimos à irmã Ana que estivesse dando esse testemunho aí de uma experiência de vitórias através da oração. E é o que nós iremos ouvir agora, o testemunho da nossa irmã Ana. Graça e paz, queridos irmãos. É motivo de muita alegria estar nesta manhã participando da EBD, da Igreja Batista Sinai de Almadina. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus e a irmã Paulina pelo convite. O tema da nossa lição nesta manhã é buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Está baseado no livro de Colossenses 4, versículo 2, que diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E a irmã Paulina me pediu para que eu narrasse uma experiência de vitória sobre uma circunstância por meio da perseverança na oração. Nós temos vários motivos de agradecer a Deus por grandes experiências que Ele tem nos concedido, grandes experiências de vida que Ele tem nos concedido. E a minha experiência recente é com relação a um exame de mamografia que foi realizado a pedido do médico, por encontrar um nódulo. E essa experiência foi marcante em minha vida. Ao detectar o nódulo, eu comecei a pedir a meu Deus, antes de realizar, na verdade, o exame, eu comecei a pedir a Deus em oração que Ele me livrasse de qualquer tipo de enfermidade, principalmente a maligna. E o médico, detectando o nódulo, ele pediu que se fizesse uma biópsia. E eu continuei a oração, buscando a Deus, pedi às irmãs
mais próxima, que me ajudasse em oração, pedi ao pastor, sua esposa, minha família, que me ajudasse em oração. E perseverei em oração, na esperança, com perseverança, pedindo a Deus que nada de mal acontecesse naquele resultado do exame. No dia de realizar a biópsia, para surpresa minha, não surpresa humana, mas surpresa divina, aquele nódulo não foi encontrado. O médico fez de todas as formas, realizou o exame e não conseguiu encontrar esse nódulo. Por fim, ele encontrou um pequeno cisto abaixo de onde estava localizado o nódulo, que deu na mamografia. De repente, ele terminou o exame e disse para mim que quando eu recebesse o resultado do exame, que eu retornasse, primeiro mostrasse o exame para ele, voltasse a mostrar para ele, não a médica que tinha solicitado. Na verdade, ele queria ver o exame primeiro. Quando eu retornei para o médico, levando o resultado da biópsia, ele me revelou que não tinha encontrado o nódulo que tinha dado a mamografia. Dentro de mim, eu não falei para ele, que eu deveria ter falado na verdade. Eu já agradeci a Deus dentro de mim, dizendo a Deus, muito obrigada, Pai, porque eu te pedi que tu retirasse se ali estivesse um nódulo. E eu tenho certeza que aquele nódulo foi retirado. Crendo através das minhas orações, crendo através do poder da oração, da perseverança em oração, eu tinha essa confiança que esse nódulo não estava mais ali. E a oração de todos os irmãos, a oração do meu pastor, da minha família. E perseverei em oração. Mas voltei à médica, porque foi ela que fez o pedido para mostrar depois o resultado. Quando eu cheguei na médica, ela disse também a mesma coisa, que o nódulo, ele não tinha encontrado o nódulo, estava ali uma biópsia feita de um cisto. E aí eu retornei, ela pediu que eu retornasse novamente ao médico que fiz a biópsia, e ele pediu que eu retornasse com 3 meses. Porque, na verdade, ele ficou surpreso a não encontrar mais este nódulo. E eu agradeço a Deus porque eu percebi o poder da oração, quanto é importante a gente orar. O apóstolo Paulo nos advertiu com relação a isso, a perseverar na oração, em todos os sentidos, e perseverar com ações de graça, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelos seus benefícios, pelos seus feitos em nossas vidas. Não merecemos nada, queridos irmãos, porque nosso Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Não merecemos nada, porque somos miseráveis pecadores, mas o nosso Deus é grandioso e tremendo. E é através da oração que nós estamos de pé, é através das orações que nós vencemos todas as batalhas, é através da oração que crescemos e nos fortalecemos espiritualmente. Esta é a minha palavra de uma pequena experiência que o Senhor Deus, em poucos dias, eu passei por essa grande experiência, na verdade. Uma experiência de vitória, uma experiência de oração e de perseverança. Agradeço a Deus por tudo e pela oportunidade, em nome de Jesus. Nós vimos aí que belo, que belo testemunho da irmã Ana, da vitória alcançada através da perseverança na oração, através de buscar as coisas de Deus com compromisso e com oração, com compromisso com a palavra, com a leitura da palavra, com a obra do Senhor e com oração. Muitas vezes, queridos, por isso que o autor aqui coloca compromisso e oração, porque muitas vezes nós não, em momentos de dificuldades, nós não conseguimos elevar os nossos pensamentos a Deus e interceder a Deus por nossas vidas, porque nós sabemos que estamos falhos diante de Deus. E nós, como cristãos, nós como servos de Deus, precisamos ter compromisso com a obra de Deus. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. E precisamos ter esse compromisso também com uma oração diária de Deus. Falar com Deus, a gente vê isso aí quando Deus tinha a relação com Eva e com Adão, que Deus toda tarde descia para conversar com Eva e Adão.
há essa necessidade, sim, de termos esse momento com Deus, essa conversa com Deus, né? Essa conversa com Deus, essa conversa a sós com Deus, mas uma conversa muitas vezes também coletiva, juntamente com nossos irmãos, intercedendo a Deus. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos dialogar com Deus. E isso acontece, queridos, quando nós estamos em sintonia com o Pai. Nós vamos observar que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se afastaram da presença de Deus. Então, buscando as coisas de Deus com compromisso e oração, vamos fazer nossa avaliação agora? Nossa avaliação pessoal? Queria que você fizesse agora uma avaliação pessoal. Como está a sua vida de oração? Sim, não e às vezes. Você é perseverante? Você ora constantemente ali ao Senhor, pede, intercede e ora e busca? Sim, não ou às vezes? Eu só sou perseverante quando eu quero muito. Se eu não quiser muito aquilo ali, não vou insistir com Deus em oração. Você intercede pelos outros? Você pede em favor da vida de outras pessoas? Intercessão é isso, é orar por outras pessoas. Sim, não, às vezes. Como está a sua vida de oração? Você busca amigos, você busca parceiros de oração? Em momentos difíceis, em momentos de dificuldades. Você vê que ali a irmã Ana estava passando, teve ali um probleminha na ultrassom, e foi aquela coisa, ela disse, olha, eu preciso orar, pedir a Deus, porque eu não sei se isso é benigno, não sei se é maligno, e eu vou orar ao Senhor, pedindo a cura, e vou fazer o quê? Vou convidar parceiros de oração, pessoas que sejam comprometidas com a oração, com a intercessão, com o buscar a Deus. Você tem buscado pessoas para orar juntamente com você por uma causa na qual você está precisando? Se não, ou às vezes, como está a sua vida de oração? Buscar as coisas de Deus com sabedoria e também com bom senso, né? Colossenses 4:5, que é o que Paulo está dizendo ali aos irmãos. Olha, busque as coisas de Deus com sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria dos altos céus e com bom senso. Andar com sabedoria. Colossenses 4:5 diz assim: andai com sabedoria para com os de fora, remindo o tempo. Andai com sabedoria para com os de fora, remindo o tempo, né? Então nós precisamos ser sábios e administrar o tempo. O dia tem 24 horas. Então administre essas horas. Você precisa reservar um tempo para você estar a sós com Deus. Você precisa reservar um tempo para você estar em comunhão com Deus, em coinonia com os irmãos. Você precisa reservar um tempo para você estar com a sua família. Você precisa reservar um tempo para você trabalhar, estar no trabalho, né? Você precisa ter um tempo para você. Você precisa ter um tempo para descansar. E o apóstolo diz aqui, olha, busque as coisas de Deus com sabedoria. Olha, trate os que são de fora com sabedoria. Andai com sabedoria para os que são de fora, para com aqueles que não são cristãos. E administrem o tempo de vocês, né? Então busquem as coisas de Deus, busquem com sabedoria, administre o tempo com sabedoria. E aqui o autor fala o seguinte: estabelecer a diferença entre sabedoria e bom senso. Sabedoria, queridos, segundo o Google, sabedoria é a qualidade de uma pessoa sábia, com muitos conhecimentos. Sabedoria é excesso de conhecimento, é erudição, são pessoas eruditas, pessoas sábias, em que há e que se demonstra sensatez, reflexão. Bom senso, por sua vez, é um substantivo masculino. É uma forma sensata, equilibrada de decidir e julgar. Razoabilidade. Bom senso é prudência, forma de agir que não é afetada pelas paixões.
que se pauta na razão e no equilíbrio, né? De acordo com os padrões e a moral. Exemplo, eu não faria isso por uma questão de bom senso. Olha, eu não vou fazer isso aqui por uma questão de bom senso. Por mais até que eu queira fazer, não vou fazer por uma questão de bom senso. Então, o bom senso, ele se baseia, né? Ele não se baseia pelas emoções, pelas paixões, mas pelo equilíbrio, por ponderar a situação, né? E se decidir pela moral, né? Pela moral e de acordo com os padrões da moral e da ética. Bom senso é equilibrar, é pesar os prós e os contras, é ser racional, né? É agir com racionalidade. Então, sabedoria, devemos buscar as coisas de Deus, nós devemos buscar as coisas de Deus com sabedoria, remindo o nosso tempo, né? E nós precisamos buscar as coisas de Deus tendo bom senso, ponderando, pesando na balança, sem nos deixarmos levar pelas paixões, pelas emoções, mas pela razão. A Bíblia nos convida a prestarmos a Deus um culto racional. Então, buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Exercício da minha vida. No exercício da minha vida, tenho sabedoria para ouvir? No exercício da sua vida, no exercício diário de buscar as coisas de Deus com sabedoria e com bom senso, você tem sabedoria para ouvir? Você sabe ouvir? Sim, não, às vezes? Tem sabedoria para falar? Ou fala tudo que lhe vem à cabeça? Você pensa antes de falar? Você tem sabedoria para falar? Ou você fala tudo que vem à cabeça? Então, você tem sabedoria no falar? Sim, não. Olha, às vezes eu sou sábio, às vezes não. Tem sabedoria para entender as oportunidades para cada momento, cada tempo, cada situação? Você tem essa sabedoria? No buscar a Deus com sabedoria e bom senso, você tem a sabedoria de entender que tudo tem o seu tempo determinado, que há tempo para tudo, para todas as coisas debaixo da terra, tempo de plantar, tempo de colher. Então você tem sabedoria para entender que há um momento, há um tempo e há uma situação determinada. A Bíblia diz que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. Tudo tem um tempo determinado. Você tem sabedoria para entender isso aí? Você usa a sabedoria para conquistar pessoas para a obra de Deus e para o bem comum? Você usa a sabedoria dos altos céus para conquistar pessoas para a obra de Deus, para trazer pessoas ao Evangelho? Ou a sua vida afasta as pessoas do Evangelho? Você tem sabedoria no agir, no tratar, no falar, no saber que há um tempo para tudo, e nessa forma sábia com que você se conduz, você traz pessoas para ouvirem a palavra de Deus, para participar dessa obra de Deus e para o bem comum? Ou você não tem? Sim, não ou às vezes. Então, a atividade do suplemento, nós estudamos hoje, buscai as coisas de Deus. Qual o assunto? Buscai as coisas de Deus com compromisso e com oração. Tenha compromisso com a obra de Deus e tenha um relacionamento íntimo com Deus diário em oração. Desafio: assumir o compromisso de priorizar, buscar constantemente a Deus. Buscar diariamente a obra de Deus, né? Buscar diariamente a face de Deus. Como buscar as coisas de Deus? Primeiro, a cada dia, escreva ou simplesmente mentalize as coisas que você diariamente precisa priorizar. Bom, se você é esquecido, escreva. Se a sua mente é boa, simplesmente mentalize. O que é que eu preciso priorizar na minha vida? O que é que eu preciso priorizar hoje?
para remir o tempo. Não se esqueça de que nós vivemos aqui no mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Então, queridos, para buscar as coisas de Deus, nós precisamos buscar a santificação. E essa santificação é um processo diário e contínuo. E nós precisamos refletir o caráter de Deus em nossas vidas. E não podemos praticar coisas, obras que são contrárias a esse caráter. Então não esqueça, nós vivemos no mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos em terras estranhas. Nós somos cidadãos dos céus. Terceiro, que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas a nossa mente e coração nunca deixe de buscar e de pensar as coisas que são no alto, as coisas que vêm de Deus. Então que os nossos pés, queridos, continuem andando pela terra. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos casar, nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos distrair, precisamos de recreação, precisamos de descanso, precisamos de lazer, mas a nossa mente não pode, em hipótese alguma, e o nosso coração também não podem. Nossa mente e coração não podem deixar de buscar as coisas de Deus. Há um tempo para tudo. Há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. O dia tem 24 horas. Debaixo do céu. Debaixo do céu, né? Debaixo da terra não, debaixo do céu. Há um tempo para tudo, há um tempo para o propósito de Deus debaixo do céu. O dia tem 24 horas e nós precisamos administrar essas 24 horas. Nós precisamos ter um tempo de descanso, nós precisamos ter um tempo para trabalhar, nós precisamos ter um tempo para buscar a Deus, nós precisamos ter um tempo para estar em família, nós precisamos ter um tempo para nós. E um tempo principalmente para estarmos a sós com Deus. Então, a nossa mente e coração não devem deixar de buscar a face de Deus. Deus precisa reinar em nossas vidas. E esse reinar em nossas vidas é governar todas as nossas ações. Que Deus nos abençoe, nos conceda assim uma semana maravilhosa, maravilhosa mesmo, na presença desse Deus que tudo pode, né? Vamos perseverar em oração, vamos buscar a face de Deus, vamos orar juntos, vamos orar a sós com Deus, vamos buscar a Deus com compromisso, vamos buscar parceiros de oração. E o nosso convite aqui é porque eu creio que toda a nação, que todo mundo está agora em um só pensamento, em uma só fé, buscando a Deus pela cura, pela libertação da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, do mundo de uma forma geral, desse vírus que é o coronavírus. Inclusive, irmã Paula, sim, toda terça e quinta, como está aí na tela, nós temos culto para pedidos e oração, né? Exatamente. E vocês que estão nos ouvindo aí, é uma grande oportunidade. Você pode ligar, o telefone você já sabe, está no seu coração, é o 739-8194-1771. Ligue para cá, a gente vai acolher o seu pedido e tem um exército de homens e mulheres de Deus que estão orando aqui em Almadina, na Bahia, no Brasil e em outras partes da terra. Então liga para cá. Não queira você resolver tudo na força do braço. A nossa arma é a oração em nome de Jesus. Terça e quinta nós temos esse compromisso, além de estarmos orando todos os dias para que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde em nome de Jesus. Nós estamos orando, né? Como o pastor Robson falou, todos os dias por isso, mas às terças e às quintas em especial nós convidamos você para se unir a nós através do Facebook em uma corrente de oração e nós vamos exercitar a intercessão. Vamos ser intercessores. Envie seu pedido, ligue, participe, ore conosco, nós estamos juntos. Vamos continuar orando, queridos, porque juntos, em oração,
nós somos mais fortes. Que Deus nos abençoe. Um beijo para cada um de vocês. Uma semana toda especial na presença do nosso Deus.